Você recebeu algo de muito valor. Está sob a sua responsabilidade. O que é que você faz? Pois é, tem muita gente diante desta pergunta que me responde cuidar, zelar, proteger. Dito isso, hoje, aqui nos 7 Pilares da Vida, iremos falar sobre vida familiar e eu quero te dizer que a sua família é o bem mais precioso que você já recebeu na sua vida. E o que você tem que fazer com a sua família? Tem que zelar, proteger, cuidar, amar. E diante de tudo isso, iremos conversar um pouquinho hoje sobre estas questões. Só que não vai ser segundo um olhar meu, um olhar humano, e sim sobre o olhar de Deus para conosco. Especificamente sobre um versículo da Bíblia que eu vou compartilhar com você para falar sobre as nossas atitudes em relação à nossa família. Então, antes aqui, peço para você deixar o like, também se inscreva no canal, ativa a notificação, todo dia tem vídeo novo, meu filho. Todo dia tem um vídeo para falar de um pilar. Então, estamos aqui fortalecendo a base dos 7 pilares da nossa vida. E você é um convidado de participar desta grande comunidade que muitas pessoas têm me dado feedback de que estão refletindo e estão também melhorando o seu dia a dia pessoal e familiar. Dito isso, vamos ler aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Só este versículo. Ah, mas aí a gente está falando de vida espiritual hoje? Não. Familiar. Mas com o melhor conselho para uma família vem da palavra do Todo-Poderoso, do nosso Criador. 1 Timóteo 5,8 está escrito assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem tradução que vai dizer que é pior do que os descrentes, entendeu? Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, hoje nós iremos tratar sobre essa seguinte questão. Se Deus te entregou uma família, é sua responsabilidade você cuidar dela. E o que é cuidar? A palavra cuidar, por definição, significa zelar, significa proteger, significa você aplicar a atenção de zelo em relação a algo ou alguém, entendeu? Você dar a atenção a isso, entendeu? Então, a palavra cuidar, ela tem dentro do seu significado essas coisas. E aí, você está cuidando? Você está protegendo? Você está zelando da sua família? E aí? A gente tem que repensar, porque a maioria aqui, eu acredito, no nosso país, tem pessoas que não acreditam em Deus, é claro, vai seguir aqui e vai ser muito bem-vindo. A minha intenção é te mostrar que dentro do contexto bíblico, Deus ele tem essa ordem. Que se você tem fé em Deus, se você acredita em Deus, se você acredita na salvação do eterno, você tem uma responsabilidade, exercer a sua fé. E quando que eu exerço a minha fé? Quando eu também cuido da minha família. Porque se você tem fé em Deus e não cuida da sua família, você negou a sua fé. E você é pior do que um infiel, de que alguém que é descrente, de que alguém que não tem fé em Deus. Se você não cuida da sua família, você é pior que alguém que não crê em Deus. Certo? Vamos lá. Eu cliquei no lugar errado. Desculpa aqui, deixa eu tirar aqui. Cliquei no lugar errado. Tudo ao vivo, como sempre. Sem edição. Agora sim, garoto. Não vou te mostrar tudo de uma vez, não. Os 3 pilares do cuidado. Provisão, presença e proteção. Então, cuidar não é um sentimento. É uma ação contínua de sustento. Você tem que, primeiro, prover, garantir as necessidades físicas e materiais, né? Completo também, poderia falar espiritual, emocional.
Presença, oferecer tempo, atenção e suporte emocional. Proteção, criar um ambiente seguro contra danos externos. Eu sempre tenho batido na tecla aqui nos 7 pilares que a família, ela é uma comunidade de apoio. A família tem que ser uma comunidade de apoio, aonde todos os membros da família vão se sentir e vão, de fato, ter um amparo, vão ter proteção, eles vão entender que dentro de casa, dentro do âmbito familiar, é um lugar seguro. Se a sua família não tem tudo isso, tem coisa errada, e aqui nos 7 pilares, você de alguma forma vai conseguir ter um holofote em cima dos problemas e também aqui algumas instruções da minha experiência e do que eu tenho aprendido de vida e também biblicamente, para que você possa melhorar este grande pilar na sua vida. Você, tem que garantir a provisão. Isso daqui, eu estou dizendo principalmente para os líderes desta família. Só que os liderados também, você tem que contribuir na provisão, na presença e na proteção da família. Eu não estou falando aqui somente do homem, não estou falando aqui somente da mulher, do pai e da mãe. A família tem que garantir isso para os seus familiares. Porque se você não joga nesse time aqui, no time que cuida da família, você negou a sua fé. Se você crê em Deus, a sua crença é falsa. E você está sendo pior do que um infiel, que é o que está descrito no versículo. Certo? Nós temos aqui um cronograma, o raio de alcance. A responsabilidade tem uma ordem clara. Ela nasce no núcleo e se expande para as bordas. Você tem que cuidar primeiro de quem? Do filho? Do marido? Não. Tem que cuidar de você mesmo. Porque se você não estiver bem, você não vai estar bem para cuidar de ninguém. Cuide de você e aí sim você vai para o próximo passo. No núcleo, você, a origem da ação. Você tem que estar bem. Então cuide da sua vida. Cuide da sua saúde física, mental, espiritual, financeira. Cuide da sua vida. E depois, a família imediata. A prioridade inegociável, que é os de dentro da sua casa. A família são os de dentro da sua casa. Você tem que cuidar, é sua responsabilidade. Cuidar da sua família. Tá entendendo? Porque se você não estiver cuidando, você é pior do que um descrente. Se você não estiver provendo, protegendo, tendo a presença, treinando, você está sendo infiel à sua crença. E aí sim, você também tem parentes e os próximos, a extensão natural. Aqui, mas tem que cuidar primeiro de você e da sua família. Depois, você presta um apoio também. Nós temos uma rede de apoio. Aqui, nos 7 Pilares da Vida, este canal, ele tem o foco de também ser uma rede de apoio. De ser uma comunidade de apoio. Porque aqui nós estamos criando essa comunidade e eu sei que ela vai crescer, vai expandir, vai ter participação de muitas pessoas aqui. E aqui tão somente vai ser um canal, realmente um canal, um meio da gente se ajudar. Vocês que são aqui os inscritos aqui do canal, os seguidores, também contribuem. Quando você dá o feedback, quando você compartilha esse vídeo, nós estamos aqui juntos criando essa rede de apoio. Agora vamos falar da consequência dessa omissão, né? Quando você não cuida. A falta de cuidado familiar. Temos aqui a casa aqui, E aí, qual que é a consequência? Abandonar a obrigação visível, que é o cuidado aqui, com a família. Quando você abandona essa obrigação visível do cuidado, corta imediatamente a raiz invisível. Aqui, você tem a fé cortada. Não existe crença viva que produza abandono. Se você crê em Deus, se você tem uma fé ativa, se você vive a palavra, se você crê nesta palavra, você tem que cumprir, tem que produzir bênçãos para a família e cuidado. Se a sua crença está produzindo abandono, ela é falsa. Ela, na verdade, será cortada. Não vai ter mais ligação. É em vão, entendeu? Então, nós precisamos cuidar da nossa família, tem que ter dedicação.
entendeu? Em primeiro lugar, para a sua vida pessoal e, em segundo lugar, que é a prioridade máxima, a sua família. Agora a gente tem que falar da grande contradição de muitas famílias, que é o quê? Ó, palavras vagas, tá aqui na balança, ó. A balança. Como é que tá a balança da sua casa? Discursos, declarações públicas e intenções teóricas. Fala que ama, né? Mas você também tem que demonstrar que ama. Entendeu? Você vê, por exemplo, o apóstolo João, ele fala: meus irmãos, não ameis só de palavras, mas sim também com atitudes. Nós temos que ter atitude. Agora, aí às vezes a gente fala assim, não, eu amo minha família. Eu amo minha família. É bom falar que ama. Você tem que ter discurso, viu? Mas não pode ficar só no discurso. Entendeu? Porque só no discurso não resolve as coisas. Agora, as mãos ocupadas, você tem que ter o discurso, mas na outro lado da balança, muito mais pesado, você tem que ter um esforço diário, provisão prática e presença constante em casa. Tem que ser mais pesado. Porque ó, o peso das ações anula o som das palavras. Se as suas ações estão sendo negativas, elas vão gritar muito mais alto do que as palavras. Como é que está a balança na sua casa? Você está cuidando da sua família, protegendo? Você está, de alguma forma, zelando por algo ou alguém dentro da sua casa? É sobre isso. Agora, por que é pior que o incrédulo, que é pior que o descrente, que é pior que o infiel? Por que pior? Vamos fazer um quadro comparativo. Ó. A expectativa básica, né? Às vezes você está falando de alguém sem fé. Às vezes a pessoa que nem acredita em Deus, você que está aqui que ainda não ativou a sua fé, você não declara uma crença divina superior, certo? Ainda assim, segue o instinto humano natural de proteger e sustentar seus próprios filhos e parentes. Então, às vezes a pessoa não tem fé, mas ela ainda assim segue o instinto natural, humano, e ela protege, e ela cuida. E aí, a falha moral, o falso fiel, declara viver por um padrão moral superior e divino, e falha em cumprir até mesmo o instinto básico de cuidado que a sociedade comum exige. Sabe o que é isso? É uma hipocrisia. A hipocrisia torna o erro mais grave. Tá entendendo? Então, não basta você crer em Deus. Você tem que demonstrar a sua crença. Porque no final das contas, a crença em Deus é muito mais sobre fazer do que falar. É muito mais sobre viver do que falar. Entendeu? Então, cuide, mais uma vez eu reitero, da sua família. Olha lá, ó, a forma da responsabilidade. Crença declarada menos cuidado prático, no caso você não tem o cuidado prático, vai ser igual a uma falsa fé. A crença não sobrevive à ausência de cuidado prático, né, com os mais próximos. Fé, crença nenhuma em Deus sobrevive a esta hipocrisia. Vai quebrar a fé, vai quebrar a casa e a sua vida vai ser uma vida vazia. O primeiro teste de caráter acontece dentro da própria casa. O cuidado com a família não é uma distração do seu propósito. Ele é a prova absoluta de que você possui um. Entendeu? Porque se você possui um propósito, a prova que você vai demonstrar é que você cuida da sua casa. Entendeu? O primeiro propósito que você tem é cuidar da sua família. É zelar pela sua família. Para zelar pela sua família, tem que cuidar da sua própria vida. Então, o seu propósito é a sua família. Que você vai ter que cuidar de você primeiro para cuidar dela. Tá entendendo? Para fechar, a sua fundação sustenta o peso das suas palavras? O que é a sua fundação? É as suas ações, a sua fé, as suas raízes. Ações invisíveis dentro de casa constroem estruturas inabaláveis fora dela. Aí eu quero perguntar para você, como é que está a sua família? Você está cuidando dela? Independente se está indo bem ou não, aqui nos 7 pilares eu falo sobre fazer, sobre crescer, sobre evoluir, a base dos 7 pilares da vida. E uma família forte
é uma pessoa forte, uma comunidade familiar forte, saiba, vocês vão prosperar em todos os seus caminhos. Dito isso, peço para você sempre, deixa o like, se inscreva no canal, cuide da sua família, siga aqui este perfil, este canal, que você todos os dias vai falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, as coisas que a gente precisa saber o básico. Não deixe sua família ir de mal a pior. Cuide, lute pela sua família. Amanhã temos mais. Deus abençoe e fica na paz.